Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida, viajantes do fantástico mundo da química. Hoje o Perdiga, o CP, Cláudio Perdigão, tio Perdiga, aqui do canal Química Completa, vai responder com você as questões de química do Enem 2020, exatamente. No vídeo passado eu fiz exatamente o raio-x, como foi a prova, a distribuição por assuntos, as grandes áreas da química, quantas questões foram de química, que são as 19 questões que eu falei, está lá no vídeo passado. Eu vou colocar aqui também na descrição o link do vídeo passado, que aí você tem uma análise da prova como um todo. E agora a gente vai exatamente para a resolução das questões. Tudo certo? Vamos embora! Começando com a questão 92, Enem 2020. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido. Além da reciclagem e do reuso, posso melhorar ainda mais a qualidade de vida substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Esses polímeros têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, porque percebe uma questãozinha da química ambiental, não é isso? Esses polímeros biodegradáveis, eles não são tóxicos? Falso, eles são tóxicos, mas eles vão ser menos tóxicos do que os convencionais. Não precisam ser reciclados? Falso. Eles precisam também, eles podem ser reciclados. Não causam poluição ambiental quando descartados? Falso. Causam também poluição. São degradados em um tempo bastante menor do que os convencionais. Então percebe que esses polímeros biodegradáveis, eles são tóxicos, mas eles são degradados a um tempo muito menor do que os polímeros convencionais. Resposta correta, letra D. Percebe uma questãozinha aí da química ambiental. Próxima questão, que é a questão 94, fala o seguinte: um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia o quê? Poliinsaturada, ou seja, tem mais de uma dupla ou tripla. E ela tem hidroxila em carbono terminal. Perceba que a hidroxila é o quê? O grupo OH. Poliinsaturada, ela tem de mais de uma ligação dupla ou mais de uma ligação tripla, ok? Que são as insaturações. Você encontra isso no item 1, na molécula 1. Resposta correta, letra A. Ok? Então aqui percebe que tem duas insaturações. E temos a hidroxila aqui em um carbono terminal. Então, uma questãozinha de cadeias carbônicas. Vamos à próxima questão. Questão 96, prova azul, Enem 2020. A sacarose ou invertase é uma enzima que atua no intestino humano hidrolisando o disacarídeo sacarose nos monossacarídeos de glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, C12H22O11, foram dissolvidos 171 gramas, então deixa eu marcar aqui, 171 gramas de sacarose para 500 ml de água. Observou-se que a cada 100 minutos de reação, a concentração de sacarose foi reduzida à metade, qualquer que fosse o momento escolhido como tempo inicial. Então aí temos uma cinética aí de primeira ordem, não é? As massas molares dos elementos, ele dá aí pra gente e diz qual é a concentração da sacarose em 400 minutos, né, depois da hidrólise. Então não sei se você percebe, mas é uma questão que a gente faz utilizando o período de meia-vida. O que é o período de meia-vida? É utilizado tanto na cinética química quanto na cinética radioativa. É o tempo necessário para a amostra reduzir a sua quantidade à metade da massa inicial. Então perceba que cada período de meia-vida, que é chamado de semi-desintegração, dura 100 minutos. E o total aqui foram de 400 minutos, ou seja, passou-se por 4 períodos de meia-vida. E a questão pede a concentração final. Tá facinho, não tá? Ou seja, com esses dados a gente vai determinar a concentração inicial. Primeira coisa, você vai determinar a concentração inicial, ok? Depois de achar a concentração inicial, pelo período de meia-vida e pelo número de períodos de meia-vida, você vai achar a concentração final. Vamos lá, concentração inicial, vamos utilizar a fórmula da concentração molar ou molaridade. Molaridade é igual ao quê? Vamos lá. Mozinho, que é a massa do soluto, sobre mozão, que é a massa molar do soluto,
multiplicado pelo volume da solução em litros, ok? Então, a concentração molar, também chamada de concentração em quantidade de matéria, vai ser igual, quem é mozinho, a massa? Foi 171, não foi? 171 gramas, ok? Quem é a massa molar? Meus queridos, a sacarose C12H22O11, percebe que ela tem 12 carbonos, ó. Carbono, você tem 12 carbonos vezes 12, ok? 12 vezes 12 dá quanto? 144. E você vai ter também o quê? Com relação ao hidrogênio, você vai ter 22 hidrogênios. 22 vezes 1, dando um total de 22, ok? Oxigênio, você vai ter um total de 11 oxigênios, onde cada um é quê? Cada um é 16. 11 vezes 16 dá quanto? Temos 16 com 16, dando um total de 176. 176. Ao somar aqui, temos um total de quê? Temos um total de 342 gramas por mol, ok? Sacarose a gente faz muito, obviamente, né? Muitas vezes você sabe de cabeça que é 342, aqui ó, 342. Uau, observa números amigos, né? A questão pediu 171, né? E 342 é a massa de um mol, a massa molar, 342 gramas por mol, né? Então perceba o seguinte, perceba que aqui, ó, 342 é o dobro de 171, vai ficar mais fácil pra gente, não é isso? Multiplicado pelo volume da solução, 500 ml, ou seja, 0,5 litros, ok? Meus queridos e minhas queridas, perceba o seguinte, quando a gente faz a simplificação aqui, 171 dividido por ele dá 1. 342 dividido por 171 dá o quê? Dá 2. Então, temos um total de quê? 1 sobre 2 vezes 0,5, ok? Ou seja, 1 sobre 1, ou seja, 1 mol por litro é a concentração inicial, ok? Então veja só, no início temos a concentração de 1 mol por litro. E aí, fazendo mais fácil, você vai passar por quê? Por 4 períodos de meia-vida. Ou seja, ó, com um período de meia-vida vai para quanto? Metade, 0,5 mol por litro. Com outro período de meia-vida vai para quanto? Metade, 0,25 mol por litro. Com outro período de meia-vida vai para quanto? Vai para 0,125 mol por litro. E com outro período de meia-vida vai para quanto? Vai para 0,0625. Tudo isso em quê? Tudo isso na unidade de mol por litro. Sendo que 0,0625 para a gente é igual a quanto? É igual a 6, você anda aqui com a vírgula para cá, ó. Deixa eu botar aqui outra cor. Você vai andar com a vírgulazinha, ó, para cá, não é não? Ó, desculpa, para cá, ó. Não é não? Deixa eu melhorar aqui, ó. Tu vai andar com a vírgula para cá. Então vai dar igual o quê? 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Ok? Resposta correta, letra B. Tudo certo, nada errado? Então, uma questãozinha que você vai fazer por princípios de período de meia-vida, que é utilizado tanto na cinética química quanto na cinética nuclear. Aqui você acha a concentração e faz o decaimento. Aí, tudo certo? Resposta correta, letra B. Vamos para a próxima questão. Grandes reservatórios de óleo leve de melhor qualidade que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro, numa camada denominada pré-sal, formada há 100 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do nitrogênio e carbono, meus queridos. Você mexer com petróleo, você vai falar o quê? Vai mexendo com o ciclo do carbono. Percebe que o petróleo, você vai ter uma mistura complexa, está lá embaixo aqui, né? Então, ó, o petróleo está aqui, ó, certo? O petróleo aqui azulzinho, está aqui embaixo, ó. Você está aqui, ó. Você mexer no petróleo, você vai o quê? Desenterrar carbono que está aqui enterrado. Você vai mexer com o ciclo do carbono.
Então, isso causa um desequilíbrio no ciclo do carbono devido à liberação das cadeias carbônicas aprisionadas. Você vai liberar essas cadeias carbônicas, você vai praticamente fazer a combustão dessas cadeias carbônicas. Então, resposta da questão letra D. Ok? Então, questãozinha envolvendo aí o ciclo do carbono também da química ambiental. Questão 100. Vamos lá. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente por lançar substâncias poluentes. Para constatar este problema, o estudante analisou uma decomposição térmica. Percebe que ele fala, não na queima, mas ele fala na decomposição térmica do policloreto de vinila, um tipo de plástico cuja estrutura é representada. E aí ele vai falando aqui, olha só, para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica. Perceba que ele não queimou, ele não fez a combustão, ele promoveu a decomposição térmica. Houve a liberação majoritária de um gás diatômico. Se o gás é diatômico, ele é formado por dois átomos. Esses átomos são diferentes, porque são heteronuclear. Olha só. Que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina, alcalina é o mesmo que básico, tá? Contendo o indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Ou seja, esse ácido, quando ele interage com a base, né? Esse gás interage com a base, neutralizando. Logo, ele tem características ácidas. Contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, enquanto com a solução aquosa de carbonato de sódio, quando ele reage com carbonato de sódio, ele libera gás carbônico. Então, realmente, foi liberado um gás com características ácidas. Então, qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição? Meus queridos, essa questão você pode analisar por duas coisas. Ou pela química geral, porque ele deu as características aqui, né? É um gás diatômico e heteronuclear. Diatômico só tem dois átomos, então não pode ser a letra D, porque aqui você tem três átomos. Agora ele é o quê? Heteronuclear. Ele não é homonuclear, ele é heteronuclear, ou seja, esses átomos são diferentes. São dois átomos diferentes, então não pode ser H2 e não pode ser Cl2. E também não pode ser o quê? O monóxido. Ok? E ele diz que é ácido porque ele reage com a base, né? Ele vai neutralizar aí, ó, o carbonato, né? O carbonato de sódio, que é um sal básico. Então, a resposta correta, a letra E. E se você responder por orgânica, você sabe o seguinte, ó, que esses polímeros aqui, quando submetidos ao aquecimento, você vai fazer uma desidrohalogenação com a formação do ácido clorídrico, HCl. E nesse caso, você vai transformar aqui em duplas, né? Então, aqui você iria transformar aqui, ó, ao invés de ligação simples, teríamos ligação dupla. Não é isso aí? Então, uma reação de desidrohalogenação, que é uma característica do PVC, o policloreto de vinila. Ele se decompõe com o tempo liberando ácido clorídrico. Resposta da questão, letra E. Ok? Vamos para a próxima. A obtenção de óleos vegetais, de maneira geral, passa pelas etapas descritas no quadro. Então, ó, preparação da matéria-prima, seleção dos grãos. O que ocorre? Separação das sujidades mais grossas. Aí, ó, descascamento, separação da polpa e casca, cozimento, prensagem, extração, ó, obtenção do óleo bruto com hexano e por aí vai. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? Polaridade das substâncias. Meu querido, minha querida, polaridade das substâncias. Percebe que você tem uma questão de separação de misturas, onde você vai fazer a extração aqui, ó. Você vai fazer a extração do óleo, desse óleo vegetal, que tem um caráter apolar, com hexano, que também tem caráter apolar. Então, os óleos vegetais têm caráter apolar. Você vai extrair esses óleos vegetais com hexano, porque é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto é apolar, através de que? Regra de solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Então, qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? É a extração. Extração. Resposta correta, letra D. Ok? Questãozinha de separação de misturas associada à polaridade. Cai muito, é muito frequente em provas do Enem.
tá certo? E aí não esqueça, 2021 está repleto de, vamos falar assim, novidades, né? Química completa aí acompanhando você e levando você às discussões, né, ao nível do Enem para você detonar no Enem 2022. Se não servir para você, serve para outro colega seu que você vai indicar a gente, tá joia? Bora embora. O dióxido de carbono passa para o estado sólido. Olha só, questão 103. Gelo seco a menos 78 graus Celsius retorna ao gasoso à temperatura ambiente. O gás é facilmente solubilizado em água, capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra e não conduz eletricidade. Ele é utilizado como matéria-prima para a fotossíntese até o limite de saturação, após a fixação pelos organismos autotróficos. O gás retorna ao meio ambiente para respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou por resíduos industriais, queima de combustíveis fósseis e queimadas. É o ciclo do carbono, não é isso? Apesar da sua importância ecológica, seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental. Considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da... Meus queridos, veja só, se você tem um excesso de gás carbônico no atmosférico, o CO2 é um óxido ácido. Ele reage com a água formando o quê? Formando ácido carbônico, H2CO3. Por mais que ele seja aqui um ácido fraco, mas uma parte dele, em ambiente aquoso, vai se ionizar liberando H+, aquoso em solução. Aí, ó, mais o íon bicarbonato. Esse H+ aquoso em solução, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir o pH dos oceanos. Diminuindo o pH dos oceanos, perceba que a plantinha, uma plantinha aqui, ó, veja só, uma florzinha aqui, ó. Coisa mais linda, né? Essa plantinha, ela tem uma taxa de crescimento aqui, ó. Taxa de crescimento em um pH ótimo aqui, ó. É um pH ótimo, ela tem uma taxa de crescimento ótima. Se você muda o pH, você muda a taxa de crescimento vegetal. Ok? Então, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico da substância afetará os organismos aquáticos em razão da redução do potencial hidrogeniônico da água, da redução do pH da água. Ok? Entenderam aí? Quando muda esse pH, causa um desequilíbrio e afeta os organismos aquáticos. Tudo certo, nada errado? Claro, aí seria uma planta aquática, tá joia? Vamos embora. 104. Questão 104, Enem 2020. Grupos de proteção ao meio ambiente conseguem resgatar muitas aves aquáticas vítimas de vazamentos de petróleo. Essas aves são lavadas com água e detergente neutro para a retirada completa do óleo do seu corpo e posteriormente são aquecidas, medicadas, desintoxicadas e alimentadas. Mesmo após esses cuidados, o retorno ao ambiente não pode ser imediato, pois elas precisam recuperar a capacidade de flutuação. Para flutuar, essas aves precisam... Meus queridos, vejam só, quando você tem uma ave que você passa detergente nela, o que vai acontecer? O detergente vai tirar o óleo, né? E você vai ficar só com a plumagem, né? Você vai ficar só com a plumagem. Sendo que o que acontece? Na plumagem de uma árvore, de uma ave, né? Ao redor aqui da plumagem, há uma secreção, tá? Própria dela, que é uma camada impermeabilizante. Por que é uma camada impermeabilizante? Porque ela não tolera a água, então ela afasta a água, fazendo com que aqui fique bolsões de ar, ajudando a ave a boiar, né? A boiar mais fácil, porque vão ficar bolsões de ar. A água não vai penetrar. Percebe? Então, por isso que quando você lava uma ave daquela, quando as pessoas lavam uma ave daquela, vai tirar o óleo, mas vai tirar também essa proteção. Tem que esperar um tempinho para a ave refazer a proteção, essa secreção, esse muco, né? essa cera impermeabilizante. Então, resposta correta, letra E de esperança para essa questão. Tudo bem? Há quem diga que essa questão é uma questão de biologia, mas a gente pode entender também uma questão de química, conversando sobre a aplicação do conhecimento das regras de solubilidade. Tá? É claro, você tem aí também uma adição de conhecimentos também biológicos. Eu não estou negando isso não, mas aí resposta correta, letra E, ok?
Vamos para a próxima. Questão 109. As panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura de ebulição da água. Os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após elas iniciarem a saída dos vapores. Exatamente. Ao baixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o aumento da pressão interna e riscos de explosão, dilatação da panela, perda da qualidade nutritiva do alimento, deformação da borracha e consumo de gás. Meus queridos, vejam só, em qualquer aquecimento, ou panela de pressão ou panela em ambiente aberto, se a água entra em ebulição, significa dizer o quê? Se ela entra em ebulição, significa dizer que a pressão interna, que é dita pressão máxima de vapor, se igualou à pressão externa e ela entra em ebulição, tá certo? Então todo líquido entra em ebulição quando a sua pressão máxima de vapor se iguala à pressão externa, tá claro? Para isso você tem que fornecer calor. Agora, quanto maior a temperatura, maior a pressão máxima de vapor do líquido, mas quando ele se iguala à pressão externa, você pode diminuir esse fornecimento de energia na forma de calor, né? Você pode interromper um pouco a chama, só fornecer a quantidade ideal para manter a ebulição. Não é isso? Na física você faria o quê? Você iria conversar sobre o quê? Quantidade de calor, não é? Quantidade de calor para quê? Calor latente de vaporização, não é isso? E o calor necessário ao aumento de temperatura para elevar a temperatura das moléculas, ou seja, o grau de agitação térmica das partículas, não é isso? Para que haja o rompimento das interações intermoleculares, e aí você vai falar, a partir daí você vai falar em calor latente, né? Calor latente de vaporização, ok? Que é só você manter a vaporização. E aí por isso que você pode reduzir um pouco a chama para que você gaste uma menor quantidade do combustível, que é o gás de cozinha. Então, apenas o consumo aqui, ó, você vai, ó, diminuir aí o consumo de gás necessário. Tudo certo? Você reduzindo, você apenas vai diminuir o consumo de gás necessário. Vamos para a próxima questão. Questão 110. Questão 110, Enem 2020. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. Olha só, nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência na produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduo. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. Olha só, aumenta a velocidade, questão de cinética química. O êxito na aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... A questão fala sobre as condições necessárias, os fatores que interferem na velocidade da reação. Quais são? Pressão, temperatura, concentração, uso de catalisadores e diminuição, né? Aumento da superfície de contato. É isso? Sendo que aqui no texto, o que você fez? Você não variou a pressão, você trabalhou com nanopartículas. Se você trabalhou com nanopartículas, você não mexeu na pressão, você não mexeu na temperatura, você não mexe no excesso de reagente, na concentração, ou seja, você só aumenta a superfície de contato, né? Você tem uma maior superfície de contato, um maior estado de visão. Entende? Resposta correta, letra D. Energia de ativação, você não mexeu na energia de ativação. Ok? Falso. Então é uma questão de cinética química, onde ele não te perguntou quais são os fatores, né? Essa é a dificuldade, vamos dizer assim, das questões do Enem. Você tem que interpretar um acontecimento à luz da disciplina. Ok? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão fala o seguinte: para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto, que muda de cor em presença de água de acordo com a equação química. Então olha só, uma questão de equilíbrio. Ele sai de azul para rosa. Azul ele está desidratado. Ele quando se hidrata,
as moléculas de água de hidratação, ele fica rosa e o ΔH negativo, né? Então, para lá é exo, né? Para lá, exotérmico, voltando a endotérmico, né? Então, como você procederia para reutilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse em uma coloração rosa? Olha, se já está rosa e você quer reutilizar, você quer levá-lo para o azul. Como que você faz para levar para o azul? É o princípio de deslocamento do equilíbrio, o princípio de Le Chatelier, não? Resfriar no congelador. Resfriar é o quê? A baixa temperatura. Olha só, baixar a temperatura desloca o equilíbrio para o lado exo. Então, baixar a temperatura, o equilíbrio vai para o lado exo. Você não quer, você quer que ele vá para o lado azul. Porque você quer reutilizar, não é? Borrifaria com spray de água. Se você adicionar água, você está adicionando aqui, ó. Ele vai caminhar para a direita, você quer que ele caminhe para a esquerda, o equilíbrio caminhe para a esquerda, torne-se azul novamente. Ok? Envolveria com papel alumínio nada vai interferir aqui, tá? Envolver com papel alumínio. Aqueceria com secador de cabelo, exatamente. Você aquecendo, você vai fazer o quê? Você vai fazê-lo caminhar para o lado endo e também você vai retirar a água, né? Você vai fazer a água evaporar. Então você retira aqui, você desloca o equilíbrio para a esquerda aqui, ó. Então, aqueceria com secador de cabelo e resposta correta, letra D. E embrulhar com um guardanapo de papel não vai adiantar, tá certo? Então, 112, deslocamento do equilíbrio, resposta correta, letra D. Questão 120. Questão 120, ele fala o seguinte: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, massa molar 44 gramas por mol, para os dois tipos de carro, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, massa molar 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então, olha só, um carro normal, o normal, emite 2,6 o quê? Mol de CO2 para cada o quê? Quilômetro. Tá certo? E os elétricos emitem 0,45. Os elétricos, eles emitem aqui, ó, 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Como assim elétrico, né? É porque ele diz aqui, ó, considerando as emissões, né, geração e transmissão da eletricidade. O CO2 é emitido na geração de eletricidade, tá? E não no carro rodando. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química que está balanceada, ó, equaçãozinha balanceada, ó, 1:2 aqui, ó. 1 mol do etanol para 2 mols do gás carbônico. Foram analisadas as emissões envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 km, tá? Então, para 1.000 km. A quantidade equivalente de etanol é economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto, é mais próximo de. Então, facinho, né? Você vai levar para o quê? 1.000 km. Showzinho, olha só. Para 1.000 km ambos aqui, tá? Para 1.000 km ambos. Veja só, o carro normal, 2,6 mols por quilômetro. Para 1.000 km, vamos ter um total de quê? Vamos ter um total de 2.600 mols de CO2 liberados. Concorda comigo? Carro normal. E o carro elétrico? Como é que vai ser a história aqui do carro elétrico? Se ele é 0,45 mol de CO2 por quilômetro, para 1.000 km dá um total de quê? 450 mol. Não é não? Enquanto um é 2.600 mols, outro é apenas 450 mols de CO2. Com isso, a gente tem uma diferença aqui, não é não? Quando a gente usa o carro elétrico. Esse delta aqui, essa diferença é igual a quanto? 2.600 menos 450, não é? 2.600 menos 450, a gente vai ter um total de o quê? 2.150 mols de CO2. Ok?
Agora, ele quer o quê? A quantidade de etanol economizada. Vai ser relativo o quê? A queima do etanol, que libera 2.150 mol de CO2. É ou não é? Sendo que a gente tem a proporção aqui, ó, de 1 para 2, ó. Ou seja, cada 2 mol de CO2, ele vem de quê? De 1 mol do etanol. Beleza? Tudo certo? Cada 2 mol de CO2 vem de 1 mol de etanol. Se você tem 2.150 mols de CO2, quanto de etanol você vai ter? Ok? Em mols. Essa quantidade X vai ser um total de 2.150 dividido por 2. Tudo certo? 2.150 dividido por 2 dá um total de quanto? Dá um total de 1.075 mol. Ok? Um total de 1.075 mol de quê? De etanol. Tudo certo? Porque CO2 cortou com CO2, aqui ó, de etanol. Agora ele quer a massa em quê? A massa em quilogramas. Tudo certo? Onde 1 mol de etanol equivale a 46 gramas. Então essa é uma questãozinha de estequiometria, não é não? Não sei se você nota, mas é uma questãozinha de estequiometria. Agora você termina como? Aqui em cima, ó, 1 mol de etanol equivale a 46 gramas, ok? 1.075 mols equivale a X. E o resultado vai ser 46 vezes 1.075. Tudo certo? Quando você faz aqui, eu vou fazer aqui, ó, 46 vezes 1.075. Tudo certo? Quem sabe faz ao vivo. 6 vezes 5, 0 vai 3, 7 vezes 6, 42, 44, 45 vão 4. 45, 1 vezes 6, 6. Ok? 4 vezes 5, 20. Fica 0, vai 2. 4 vezes 7, 28, 9, 30. Vão 3. 30. 1 vezes 4, 4. Quem sabe faz ao vivo. 0. 5. 4. 9. 4. Então você vai ter aqui, ó. X vai ser um total de 4, 9, 4, 50, ok? Tudo isso aqui em gramas, tá certo? Mas quando você leva para quilograma, aqui ó, vem para cá ó, levando para quilograma, né? Tu vai para 49,45 quilogramas e 49,4 é próximo de quê? De 50. Resposta correta, letra A. Tudo certo? Então 120, resposta correta, letra A. Uma questãozinha aí ó. Estequiometria. Tá gostando aí? Tudo certo, nada errado? Vamos embora. Química completa, tio CP, junto com você no Enem. Tudo certo? Vamos lá. Acompanha a gente também no Instagram, Química Completa, e no Facebook, Química Completa também. Vem novidades por aí, 2021, né? Nossos novos cursos aí, acompanhando você até colocar você na universidade. Vamos lá, questão 122. Olha só, uma questãozinha aí de separação também, né, através da densidade. Eles assim, o exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar os ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo flutuação, considera a densidade dos ovos em relação à solução de densidade 1,15 gramas por ml. Assim, os ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Olha lá, tu grifa aqui, ó. Vai grifar isso aqui, ó. Os ovos que flutuam nessa superfície são detectados. Ou seja, eles que flutuam, eles têm que ter então o quê? Densidade menor do que 1,15 para serem detectados. A densidade vai ter que ser menor do que 1,15 gramas por ml, é a resposta da questão. Ok? Aí ele diz, ó, considerando as densidades dos ovos da solução, os ovos de quais parasitas podem ser detectados que tiverem densidade menor do que 1,15. Então, muito facinho, né, essa questão, ó. Então, a resposta correta é o quê? Ancilostoma, a lumbricoides e a sum. Resposta correta, letra C. Ok?
Questãozinha aí de separação também de misturas, que o professor de biologia poderia dizer, essa questão é de biologia, porque tem todos esses parasitas. Olha, a questão é de ciências, que pode ser respondido pelo professor de química, de biologia, de física, seja lá o que for. Bora-se embora. Em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Meus queridos, minhas queridas, o acetato de etila é um éster, não é não? Acetato de etila é um éster. Os ésteres, geralmente eles são apolares, não é? E aí, ó, baixa solubilidade em água, massa específica, que é o mesmo que densidade, 0,9, então ela é menos denso. Então, ó, ele é o mesmo sistema com água, embaixo fica a água, aqui a água, e aqui em cima ficaria o éster, ok? Pressão de vapor maior do que a da água, ou seja, ele é mais volátil do que a da água. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etilo, o técnico deve... Olha só, para uma mistura heterogênea, tá? Para você separar os componentes de uma mistura heterogênea, você vai procurar sempre métodos mais fáceis, tá certo? Então, separar a mistura heterogênea, você vai para os processos mecânicos que não envolvem mudança de fase, tudo bem? E aí você vai encontrar aqui, ó, decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado. Você iria utilizar um funil chamado aqui funil de bromo, que ele é assim, ó, é um funilzinho que aqui tem uma torneirinha. Então você colocaria a mistura bifásica, desceria a água, quando o éster fosse passar, você fechava a torneirinha. Tudo certo? Então, resposta correta, letra E. Você tem que utilizar o método mais inteligente sempre, que você gaste menos. Nesse caso, para essa mistura, seria o funil de decantação, também chamado de funil de bromo. Vamos lá. Questão 124, Enem 2020. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos do Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes de petróleo reagem com água. Não, o petróleo não reage com água. Falso. Não é uma reação química. Acidifica o meio? Não. O petróleo não tem caráter ácido. Dissolve na água? Não. O petróleo ele tem caráter apolar, não se dissolve na água. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas, isso, entre o meio aquático e a atmosférico. Isso é o principal efeito negativo do petróleo, não é? Quando ele está acima de uma bacia, de um local com água, né? Um mar, oceano, seja lá o que for. Tudo certo? Cadeia pequena e elevada volatilidade, falso. Então, resposta correta, letra D, para a questão. Tudo certo? Vamos para o próximo item. Questão 126. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta, estimulando discussões visando o combate ao uso de armas e destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa, deixada após a bomba ser detonada. Isso é verdade. Qual o processo envolvido da detonação da bomba? Meus queridos, ele falou em bomba normal, né? Como foi a de Hiroshima e Nagasaki. É bomba de fissão do urânio, né? Provocado aí pelo choque de nêutrons, é a fissão, né? Que libera muita energia, né? Mas menos energia do que a bomba de hidrogênio. Tudo bem? Bomba de hidrogênio já é outra coisa, um potencial muito maior de destruição. Enquanto que a bomba atômica normal, tá? Ela é medida em quilotons, fusão, que é exatamente também a energia solar, né? Fusão de átomos de hidrogênio, ela vai ser medida em megatons, é 1000 vezes maior a quantidade de energia. Mas as bombas tradicionais é a fusão do urânio provocada pelo choque de nêutrons. Ok? 126, resposta correta, letra A de infinito. Tudo certo, nada errado? Olha só faltam 4 questõezinhas para a gente encerrar. Química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes. Vamos lá, processos eficientes, vamos grifar, eficiente. Que transforma em maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva. Vamos lá, que utiliza em poucos reagentes,
que produzam somente o produto desejado, ó, só o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... Olha só, você vai procurar uma equação química que forme uma coisa só, né? Um único produto, coisa não, né? Um único produto, né? E você tenha também o que? Menos substâncias envolvidas, né? Olha, ele fala aqui, ó, pouco reagentes, ó. Pouco reagentes, uma quantidade menor e forma um produto só. Resposta correta, letra E. Aqui você tem 1 mol para meio mol, ó, a reação, ó, formando apenas 1 mol. Entende? E ela ocorre com um catalisador formado por um metal não tóxico. E o catalisador ele conserva as suas quantidades para sempre, não é? Claro, se você for cuidando dele, né? O catalisador, se ele é consumido, ele é regenerado. Não é isso? Então, é uma questãozinha da química verde, mas também dentro da cinética química. Envolve a molecularidade aqui, ó, 1 mol para meio mol, ó, uma menor quantidade de substâncias envolvidas. Não, pouco reagente, poucos produtos, né? Aqui não, ó, alta pressão, ó, aqui tem muitos reagentes, ó. A questão fala em pouco reagente. Alta pressão, você gasta energia para alta pressão, ó, falso. Reação é fortemente endotérmica aqui, ó. Fortemente endotérmica, você gasta muita energia aqui, ó. E você tem mais de um produto formado, ó. Reação com uso de solvente orgânico, não é para usar, é para usar pouco reagente. A reação ocorre sob pressão atmosférica, mas você tem muitos reagentes aqui, ó. E muitos produtos aqui, ó. Então a resposta correta, sem dúvida, letra E de esperança. Estamos terminando, faltam só mais 3. O mega espetáculo com a queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspenso no ar. Entre os resíduos encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de perclorato e gases como o dióxido de nitrogênio. Meus queridos, minhas queridas, vejam só. Esses espetáculos promovem riscos ambientais por quê? Vamos lá. As substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis? Não. Elas não são inflamáveis, elas já foram queimadas, tá? Falso. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos? Não, ainda não são mais explosivos. Sódio e potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima? Não é sódio e potássio. Os produtos da queima contêm metais pesados, isso! E gases tóxicos, que resultam em poluição atmosférica, exatamente. Olha só, metais pesados aqui, ó, como o chumbo aqui, como o antimônio, como o crômio. Aqui, ó, gases como o dióxido de nitrogênio, enxofre e de enxofre também, ó, vão provocar também a chuva ácida, não é não? Tudo isso provocando poluição. Resposta correta, letra D. Na letra E, ele diz assim, ó, o material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo o processo de respiração celular. Ele contradiz o que diz o texto, está dizendo que se deposita, né? Mas o texto aqui diz assim, ó, após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa. Aqui ele já falou que ele está contradizendo o que o texto lá disse em cima. Então, resposta correta, letra D, sem dúvida alguma. Vamos para a próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: as moedas despertam o interesse de colecionadores. Numismatas, investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulando no período do Brasil colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é... Olha só, a densidade do cobre aqui, ó, 9 gramas por centímetro cúbico. O investidor negocia a aquisição de um lote com 4 moedas, fabricadas supostamente 100% de cobre. Olha as massas da moeda, 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 36 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar a densidade das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em uma proveta contendo 5 ml de água, conforme esquematizado, tá? Aí, ó lá, primeiro ele colocou aqui, ó, 5 ml de água, bota a moeda A, depois a moeda B, C e D. Com base nos dados obtidos, né, o investidor adquiriu as moedas. Meus queridos, é só você determinar a densidade e ver se bate com a densidade do cobre. Pronto, ó.
Sabendo que a densidade vai ser a relação entre a massa e o volume, olha as massas das moedas, 26, 27, 10 e 36. Eu vou anotar aqui, ó, 26, 26, 27, 10 e aqui de 36 gramas, ok? A densidade do cobre é igual a 9 gramas por centímetro cúbico, ou ml, que é a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. Perceba que aproveita que tinha 5 ml. Quando você bota a moeda A, tem aqui, ó, ela vai para 7 ml. Ou seja, você tem uma diferença aqui de volume de 2 ml, relativo a quê? Ao espaço ocupado pela moeda, ou seja, ao volume da moeda, não é? Com isso você tira a densidade do metal A. A densidade de A vai ser a massa dela, 26, ok? Dividido pelo volume. Não variou 2 ml, então vai dar um total 26 por 2, dá um total de quê? 13, né? 13 gramas por ml. Logo, não é cobre, porque o cobre, o Cu aqui, ó, 9 gramas por ml. Aqui deu 13, totalmente diferente, né? Assim você faz para as outras, ó. B, vamos lá. Densidade de B vai ser igual a massa de B. Quanto foi a massa de B? 27 gramas, sobre o volume relativo a B. Perceba que B, quando você adiciona a moeda B, ele vai sair de quê? Vai sair do que tinha para cá, ó, ou seja, ele sai de 7 para 10. 7 para 10 dá quanto aqui? Dá 3, não é? 3 ml. Então, dividido por 3 ml. 27 por 3 dá o quê? 9. 9 gramas por ml. Então, provavelmente, B vai ser cobre. Então, B é cobre, não é isso? A não é. Então, você já não marca aqui, ó. Não marca, não marca. Como B é cobre, você não marca a letra E, você só marca o quê? Ou letra C, ou letra D. Ok? Vamos lá. Vamos para C. C. Densidade de C vai ser a massa dela, 10 gramas, dividido pelo volume. Vamos lá. Quando você bota C, sai de 10 para 12, dá um total de quê? 2 ml. 10 dividido por 2 ml, dá um total de 5 gramas por ml. Logo, não é cobre, porque o cobre seria 9 gramas por ml, né? Ou centímetro cúbico, visto que, mais uma vez eu digo que é a mesma coisa, ml e centímetro cúbico. Vamos lá. Vamos para D então, não é não? D. Densidade de D vai ser igual a massa de D. Quanto foi a massa de D? 36 gramas sobre o volume. Olha só. De 12 para 16 dá o quê? 4 ml. Dividido por 4 ml. Então, a densidade vai ser um total de 9 gramas por ml. Visto que 4 vezes 9 dá 36. Logo, D também, tudo indica que vai ser o cobre. Ficamos com o quê? Ficamos com B e D. B e D, resposta correta, letra D. Espero que essa resolução tenha te ajudado a entender as questões, como é que foram as questões. Se você tiver alguma dúvida ainda, pode entrar em contato comigo aqui através do canal Química Completa, mas também através do Instagram e do Facebook, os dois Química Completa, tá bom? A gente vai se falando. Esse ano de 2021 tem muitas novidades em termos de conteúdos de química aqui para o movimento Química Completa. Fica com aquele abraço do tio Perdiga e não esqueça, você é show, chega! Uou!